Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Vamos dar início ao nosso culto. Hoje, um culto diferente. É a primeira vez que nós vamos cultuar. Não que ele já algumas vezes aqui não esteve, mas quando ele não esteve, nós sabíamos que ele estava ou a descansar ou tinha ido a trabalho numa viagem. Hoje é diferente. Hoje ele está obrigado a estar sossegado e sem cultuar. Por isso que hoje nós não nos deixemos abalar por esse vendaval que está a passar, mas que nós cultuemos ao Senhor como se Ele aqui estivesse, porque esse é o desejo do seu coração, e que nós não deixemos que essa preocupação de que a igreja fique abatida passe por Ele, mas que Ele nos veja fortes e firmes na sua palavra e com Ele. Vamos orar então ao Senhor, agradecendo esta semana e agradecendo pela sua vida também. Senhor amado, obrigado por mais uma oportunidade que Tu nos deste, Senhor, de estarmos aqui reunidos enquanto igreja, Senhor. Tu sabes que hoje, o que quer que façamos, Senhor, a nossa mente, Senhor, nós somos humanos, Senhor, e estamos preocupados, Senhor, estamos ansiosos, Senhor, mas que Tu venhas ser connosco, que o Teu Santo Espírito se revele neste lugar, que a Tua força, o Teu poder, Senhor, se revele aqui neste lugar, Senhor, que nós ouçamos a Tua voz, Senhor, que nós ouçamos o Teu querer aqui neste lugar, que nós Te adoremos em espírito e em verdade, Senhor, sabendo que Tu estás, Senhor, no controle de todas as situações, Senhor, e que sem Ti nós nada conseguimos fazer, mas contigo nós somos mais que vitoriosos, Senhor. Vem ser connosco neste culto, Senhor, dirige-nos, Senhor, dirige-nos através do Teu Santo Espírito, Senhor, dirige o louvor, Senhor, dirige cada um que vai participar, Senhor, dirige a pregação, Senhor. Nós apenas queremos ser canais de bênção, Senhor, canais, Senhor, de transmissão do Teu poder, da Tua palavra neste lugar. Fica connosco, Senhor, e abençoa-nos, Senhor. Abençoa aqueles que aqui estão, Senhor, abençoa aqueles que por qualquer motivo não estiveram, Senhor. Eu Te entrego a vida da Diana, que está com febre neste momento, Senhor. Vai tocar no seu corpo enfermo, Senhor. Retira dela esta maleita, Senhor, que esta febre pare, Senhor. Toca, Senhor, toca naqueles que estão abatidos, Senhor, toca naqueles que estão tristes, Senhor. Traz à Tua casa para serem curados, Senhor, para nós juntos, Senhor, vivermos este amor e esta comunhão, Senhor, que Tu nos deste e que Tu nos permites, em nome de Jesus. Antes de começarmos, vamos fazer de outra forma. Eu queria apenas deixar-vos 2 versículos que estão em 2 de Coríntios 1, o versículo 13 e o versículo 4. 2 de Coríntios 1, 13 e 4. Diz assim a palavra do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus, por Deus. Vamos fazer hoje de forma diferente, porque alguém não quer ser identificado, mas fez um vídeo sem saber quais eram os hinos que tinham sido escolhidos. Um vídeo que fala de esperança, um vídeo que eu creio que vai falar aos nossos corações. Vamos começar por ver esse vídeo, em nome de Jesus.
Esta é a nossa certeza, que se olharmos para o alto, se não nos deixarmos abater pelas tribulações, voaremos, ganharemos asas na nossa esperança. É isso que nos traz vida, é isso que nos traz calmos, mesmo na luta. E quando vocês virem os louvores que Deus escolheu, vão perceber aquilo que Deus quer falar aos nossos corações, aquilo que Deus quer falar à igreja nesta noite. No Salmo 71:8 diz: encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo o dia. Hebreus 10:25 diz: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais que vocês veem que se aproxima o dia. Em tempos desafiadores como os que vivemos, esta comunhão é imprescindível, que nós não nos esqueçamos. A lição, nada é por acaso nas nossas vidas, nada é por acaso na casa do Senhor. A lição que nós tratámos na semana passada falava: a igreja expressa o amor e comunhão. Ela é o amor e a comunhão de um crente, de um cristão. É um processo firme, é uma sapata firme das nossas vidas. Quando um está abatido, nós podemos nos apoiar uns aos outros. Que nós consigamos fazer isto neste período, que todos nós vivemos alguma angústia pelo nosso pastor, pela sua família, mas que nós não deixemos em momento algum que ele se preocupe com a nossa fé, porque ele tem sido esse testemunho, portanto que nós nos agarremos a esse testemunho para lutar, para nos agarrarmos, porque tal como ele disse durante o período todo da sua esposa, viver ou morrer é ganhar em Cristo. Por isso que nós não nos esqueçamos disso também com ele. Vamos continuar na nossa luta, vamos agora passar para o louvor em nome de Jesus. Deus, o Pai eterno, cujo trono é os céus, o universo lhe pertence, glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glória.
somos pequenos e falhos e nunca podemos esquecer que sem Ele nada somos, que sem Ele nada podemos fazer. Por isso que nós lhe entreguemos o melhor de nós, e o melhor de nós esta noite, porque nós não sabemos sequer se vamos sair daqui. É toda a intencionalidade do nosso coração, da nossa alma. Naquele momento era o vaso de alabastro que aquela mulher tinha para lhe entregar. Hoje é a nossa vida, é o nosso louvor, Senhor. Recebe, Senhor. Sonda os nossos corações e leva para Ti o melhor que nós temos, Senhor. Sou pequeno e tão falho, não mereço o Teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes, com Seu sangue remidor. Me ajude a ser fiel, eu quero chegar ao céu e Te abraçar, Senhor, para Te adorar, Senhor, Te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos Teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer. Me humilho aos Seus pés, porque santo Tu és, eu vou receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço o Teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes, com Seu sangue remidor. Me ajude a ser fiel, eu quero chegar ao céu e Te abraçar, Senhor, pra Te adorar, Senhor, Te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos Teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer. Me humilho aos Seus pés, porque santo Tu és, vem meu louvor receber. Vem meu louvor receber. Recebe o nosso louvor, Senhor. Recebe a nossa adoração, Senhor. Nós não merecemos ser amados. Nada do que temos nós merecemos. Mas ainda assim Ele nos perdoa.
Ele nos dá nova chance para nós nos reconciliarmos com Ele. Todos os dias as suas misericórdias são novas. A cada manhã elas se renovam. Nós só temos motivos para estar alegres, para lhe agradecer, para ser gratos, para lhe dar tudo o que temos e o que somos, irmãos. Não sei o que Ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Nunca esta melodia e esta letra esteve tão atual nas nossas vidas. Os hinos que tinham sido dados não eram estes, irmãos, mas Deus encaminha tudo, fez chegar o vídeo, mudou os hinos todos e Ele quer falar connosco.
É adorar em qualquer circunstância, é adorar acima de tudo, é adorar no dia do luto, é adorar no dia de festa. Nós só temos é que adorar. Por isso que nós nos levantemos com esta força, é adorar quando Deus não responde. Continuemos a adorar, porque só Ele merece este louvor e esta adoração. E a irmã Geralda, a irmã Geralda já mandou uma mensagem para o WhatsApp da igreja. Eu vi o WhatsApp porque tenho esta panóplia de equipamentos à minha frente, a dizer: a paz do Senhor a toda a igreja. Venho comunicar que, graças a Deus, o pastor César já acordou, correu tudo bem. Aleluia! Glória a Deus! Este é o nosso Deus. Correu tudo bem, graças a Deus. Agradecemos as vossas orações. Amém. Então agora é com força, irmãos.
A sua palavra é o nosso escudo. Eu creio que hoje os hinos falam através deles aquilo que Ele quer de nós e aquilo que Ele precisa que nós façamos e sejamos. Este é o hino. Depois deste hino eu creio que nós todos nos podemos levantar mais uma vez, como tínhamos feito nesse propósito, e com as mãos impostas em direção ao hospital onde Ele está, e que nós possamos agradecer pela sua vida, por aquilo que está a acontecer, por aquilo que vai acontecer, porque nós temos a certeza que não há cura, não há culpa que fica acima da palavra de Deus. Por isso nós queremos que Ele sairá disto como testemunho da sua palavra e como testemunho de que Deus é fiel. Que nós, a seguir a isto, sem nada, nos possamos levantar e cada um levanta este clamor mais uma vez pela vida do pastor, pela vida da sua família, em nome de Jesus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir
Nesta mesma comunhão, vamos ouvir a palavra do Senhor num instrumento que hoje nos deixou, o pastor Josivan. Nós vamos ouvi-lo na mesma comunhão que temos tido até aqui. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por mais uma noite, por mais uma oportunidade, por mais um culto de adoração a Deus, né? Estamos aqui nessa noite para adorar o Senhor em espírito e em verdade. E quero dizer para os irmãos, não se preocupe, porque Deus está no controle. A nossa preocupação, ela não resolve problema. O que resolve é nós, olha, Senhor, o Senhor sabe. Pai, o Senhor tem poder. Deus, as tuas mãos têm milagre, as tuas mãos têm maravilha. Glória a Deus. E oramos a Deus nesse sentido, né? Vamos fazer uma oração rápida antes da mensagem, ok? Amado Deus e poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, meu amado e eterno Salvador, peço, Pai querido e amado, a oportunidade, Senhor, para trazer a Tua mensagem nesta noite. Pai, que não seja eu que venha falar, mas que seja o Senhor que venha, Pai querido e amado, usar a minha boca aqui nesta noite para poder falar para a igreja. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Quando o pregador sobe no púlpito para pregar, existe primeiro a oração, né? Glória a Deus. Aleluia. Quero deixar uma passagem aqui na Bíblia que se encontra em Mateus, capítulo de número 14. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 14, do versículo 22 em diante. Aleluia. Amém? Dez horas. Ok. Amém? Todos acharam? E assim está escrito. A minha Bíblia é um pouco diferente, talvez, da de vocês aí. Se eu falar alguma coisa aqui e não parecer aí, talvez, é porque é um pouco diferente, né? Nem toda a Bíblia ela é igual, tá bom? Numa Bíblia pentecostal, glória a Deus. Logo a seguir, completou Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, e despedindo a multidão, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em cândida tarde, e lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitando pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao andar sobre as águas, ficaram aterrorizados, exclamando dizendo, é um fantasma. E tremendo de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse, tendes bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, disse, Senhor, se és tu, Senhor, manda-me ir ter, aleluia, contigo sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou
por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Aleluia. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-o-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ao barco, para o barco com vocês. Amém? Deixa o 33, não vou ler o 33. Glória a Deus. Amém? Pode tomar os assentos? Aleluia. Essa passagem aqui ela é muito importante. Todas elas são importantes, né? Aqui nós podemos analisar que Jesus estava despedindo de uma multidão. Preste bem atenção e coloque na sua mente. Porque se você não prestar atenção, você não vai entender. Glória a Deus. E, às vezes, um pequeno detalhe, quando nós estamos lendo um texto, temos que completar o contexto dele também. Porque talvez a história está no contexto e você lê só o texto e não finaliza a sua mensagem. Você, às vezes, vai divulgar uma história que está escrita aqui e ela está incompleta. Porque você não observou o contexto dela. Então, temos que ficar muito atento na leitura da palavra, porque não só aquele que está falando entende, mas aqueles que estão sentados talvez entendam muito mais ainda. Glória a Deus. E pode dizer bem, se você cometer um erro, né? Ele talvez não venha dizer, mas ele está sabendo, nossa, está errado, né? E assim, por isso tem que se analisar bem. Às vezes eu estou lendo essa passagem aqui, e essa passagem se encontra em mais 3 ou 4 livros. E aqui a história é essa. E talvez no outro livro já tenha uma diferença. Se você for pegar o Velho Testamento e ler a respeito dos profetas, vai ter passagem em 1 Reis, em 2 Reis, em 1 Crônicas, em 2 Crônicas e até em Apocalipse. E você não sabe como terminou essa história. Quando for pregar uma mensagem, observe bem ela, todas as referências da Bíblia. Porque aquela pessoa que eu estou pregando no começo da história foi uma pessoa de uma forma nas presença de Deus. Só que essa mesma pessoa que eu estou lá no final, em 1 Reis, 2 Reis ou em Crônicas, ela desviou o caminho. Ela era um profeta nas mãos do Senhor. De repente, não foi mais. Termina em Apocalipse, finalizando a história desta pessoa. E eu coloco ele lá em cima. Só que eu esqueci de ler toda a história. E não sei como ela terminou. É por isso que a gente tem que ficar bem atento na leitura da palavra. Então, o que acontece? Essa passagem aqui da Bíblia, Jesus estava despedindo de uma grande multidão. Essa história para trás, o que era? Mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Jesus fez um grande milagre ali. Mas ele fala agora para os seus discípulos: pega esse barco e vai para outra margem, ou vai para o outro lado, porque eu vou subir o monte e vou orar. Se você analisar a história de Israel, do Oriente Médio, naquela época era muito difícil. Muito difícil. Quando Jesus estava pregando, tinha sempre várias multidões de pessoas ali. E nessa passagem aqui, antes dele despedir dessa multidão, tinha muita gente ali. O que essas pessoas estavam fazendo? Essas pessoas não tinham trabalho? A vida era muito difícil. Não é como os dias de hoje, que o mundo globalizado, né, a evolução expandiu. Naquela época, não. Veja que o povo ali tinha apenas pães e peixe para se alimentar. Hoje a situação é diferente. A situação é outra. Então as pessoas ali sofriam por necessidade, por falta de ter, por falta de possuir as coisas. Porque não tinha empresas como tem hoje. Não tinha indústria como tem hoje.
Aí a gente até chega a pensar, mas por quê? Onde Jesus estava tinha tanta gente, tinha tanta multidão. Será que não tinha emprego? Será que não tinha trabalho? Naquela época as pessoas eram muito escravizadas. Como nós podemos observar, o Egito escravizou muita gente. A Babilônia escravizou muita gente. As tribos, por falta de obediência do norte, foram levadas no ano 772 a.C. Já depois Judá, como estavam na presença do Senhor, não foram, mas houve uma ameaça por Jeremias. Então o que acontece? No ano 597 a.C. eles foram levados. No ano 586 foi levado mais 10 mil. Aí Deus levanta o rei Ciro para quê? Para cumprir os 70 anos, trazer eles de volta. Levanta o Medo e o Persa para quê? Para derrotar a Babilônia e trazer eles de volta para ali. Mas depois vem quem? Vem Alexandre o Grande, derruba eles. Depois vem outra nação, derruba eles. Quando falta 100 anos para Jesus vir falar do Evangelho, agora Roma começa a dominar. Quando Jesus chega em Jerusalém, já tem 100 anos que Roma está no poder. E assim era aquela situação. Guerra, batalha, dificuldade. Porque eu só via de guerra, só se via de batalha. Um luta tomando as terras desse, outro tomando a terra do outro. Aí Jesus chega para mudar o cenário. Será que ele ia mudar? Muitos esperavam que Jesus vinha para ser rei de Israel, para mudar a situação, para tirar o poder de Roma e dar aos judeus. Não, ele veio para salvar, libertar e prometer uma promessa que foi prometida em Apocalipse capítulo 3, versículo 8 em diante, que Jesus foi crucificado antes que existisse gente nessa terra. Já existia gente. Aleluia. Então o que acontece? Jesus está aqui nessa passagem, ele fala bem assim, vai para outra margem que eu vou orar. O que será que Jesus orava? Versículo 11 de João, a Bíblia diz que Jesus chorou, no versículo 33. É a única passagem que diz que Jesus chorou. Agora, essa oração, ninguém estava lá. Porque toda oração do Senhor Jesus estava Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. E sempre estava presente. Até na transfiguração estava Pedro, Tiago e João. Quando aparece Moisés e Elias, e Senhor, vamos fazer um altar. Aleluia. Então o que acontece? Hoje em dia temos dificuldade como eles tinham? Não, não temos. Mas muitas das vezes nós pensamos assim, se eu não pudesse, se eu não precisasse trabalhar, ficava em casa hoje. Glória a Deus. Então, muitas das vezes tem pessoas que passam por problema de coluna, problema de joelho, problema na mente, mas tem que sobreviver. Eu estava vendo aqui a águia voando aqui, no começo do culto. Você não imagina o que ela sofre. Com a presa que perde as pontas, com o bico. Aleluia, que depois ela tem que mergulhar na água salgada e depois bater nas pedras, porque ela não está conseguindo mais pegar a sua presa. Imagina a situação. Estava imaginando também o leão. O leão, quando ele é novo, ele pega a sua presa com facilidade. Mas quando ele fica velho, ele tem que comer o resto dos outros, porque ele não consegue mais pegar. Ele fica magro, ele fica fraco, não consegue correr. Aí outra presa come alguma coisa, fica alguma coisa para trás e vai lá, ainda assim. Como será que ele termina a vida dele? Como será que termina a vida de uma águia? Como será que termina? Será que os seus filhos vêm alimentar sua mãe, seu pai? Será que o leão, os filhotes, vêm alimentar aquele que cuidou dele? Aquele que criou ele? Aquele que colocou ele no mundo? E olhando para mim, e olhando para você, a Bíblia diz, amarás seu pai e sua mãe, para que tenha muitos anos de vida nessa terra. Glória a Deus. Como será que termina a nossa vida? Nós temos um Deus que cuida de nós, zela por nós, ama nós, aleluia, e quer ver o nosso bem. Por isso que ele veio e fez promessa. E essa promessa, ela está firme e bem alicerçada. Por isso que a nossa mente, o nosso coração está focalizado nisso. E Deus é um Deus que não esquece.
Mesmo que alguém não venha, nem mesmo que um parente seu não venha cuidar de você, mas ele vai enviar alguém que cuide de você, para que você não fique desamparado. Ah, é um servo de Deus. Você viu? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Nunca tive problema na minha vida, porque sempre confiei, sempre tive fé. Nunca tive problema. Mesmo quando perdi tudo que tinha, um problema sério na cabeça, mesmo assim, Deus estava comigo, eu estava com Deus e não vi faltar nada para mim. Depois Deus me devolveu tudo que eu tinha e mais 50 vezes mais. Glória a Deus. E mais 50 vezes mais. Então, coloco na minha mente, não preciso nem do que eu tenho, né? Os meus filhos que ficam com isso aí, nem me preocupa, eu digo assim para a mulher, eu não tenho nada. Eu tenho Deus. Que Deus me dê força, que Deus me dê saúde, para que eu continue trabalhando. É só o que eu peço para Deus. Somente isso. Aleluia. Aí, nós estamos olhando para essa passagem aqui, eu estava imaginando aqui, o que será que Jesus estava orando sozinho? Por que Jesus disse, eu vou orar só? Tem momento que muitas das vezes, quando nós vamos orar, tem que ser só eu e Deus. Tem que ser só você e Deus. Tem palavras que você fala que ninguém pode ouvir. E tem palavras que nem o adversário pode ouvir. Você tem que orar com a mente. Somente Deus sabe. Porque antes de você orar com a mente, Deus sabe todos os pensamentos que você imaginou que você vai falar com Ele. Porque o adversário escuta a tua oração. Ele sabe o que tu está pedindo. Ele sabe o que você quer. E ele é o primeiro obstáculo diante da tua oração. Glória a Deus. Não é que nós temos medo. E temos sim. Não vamos dizer que nós não temos medo. Nós temos, sim. Nós temos medo. Porque a luta, você não alcança 100% dela. Porque quando nós estamos naquela prova, naquela luta, então o que acontece? A gente clama, sofre, a gente, meu Deus, mas não acaba. Deus termina finalizando a tua prova antes do tempo. Antes do tempo. Porque você não consegue chegar até o fim. Talvez Deus tivesse 100% para lhe dar aquilo, mas termina Deus te dando bem assim, olha, eu vou te dar só 60%. Você não teve o objetivo de alcançar tudo isso, né? É a mesma coisa da prova. Tem gente que fala assim, nós vamos para o céu, irmão. Mas para ir para o céu, se fosse segundo a lei, você tinha que atingir 100%, porque tudo lá é pecado, grande ou pequeno. Pecado não tem tamanho, né? Então o que acontece? Você tem que atingir 100% na lei. Agora não, através da graça, a coisa muda um pouco. Então o que acontece? Não tem que atingir a minha prova, tem que ser 10%. Você está na faculdade, você tirar 7%, você passa. Você tirar 5,5% também passa. Não tem que ser 10%. Então a salvação não tem que ser 10%. Mas não pode ser menos do que 5%. Não pode ser menos do que 5%. Tem que ser de 5,5% para cima. Glória a Deus. Porque senão você volta na época da lei. Nada tem perdão. Aleluia. Então, o que será que Jesus orava ali? Com aquela multidão, com o sofrimento das pessoas, quem veio para salvar a humanidade? Acredito eu estou dizendo, não é que está escrito na Bíblia. E Jesus orava. Pela situação daquelas pessoas, pela doença daquelas pessoas, pela pobreza daquelas pessoas, pelo desemprego daquelas pessoas, pela necessidade daquelas pessoas. Não é fácil, irmão. Sobreviver não é fácil. Viver não é fácil. Ainda bem que nós temos um Deus que nos ajuda. E as pessoas que não têm Deus? E as pessoas que não estão na igreja? E as pessoas que não conhecem a palavra? Elas passam pela mesma situação. E se elas conseguem? E eu? E você que tem um Deus que cuida, que abre porta até onde não existe parede? Por que temer? Por que se assustar? Não se preocupe com o amanhã. Tem tanta gente que se preocupa com o amanhã, com a semana que vem, com o ano que vem, e faz projeto, e faz sonho, e quer realizar, e muitas das vezes não sai nem da gaveta.
Não sai nem da gaveta. Dê glória a Deus por você estar aqui em vida e com saúde. Olha quantos anos você já viveu. Olha quantos anos eu já vivi. 57 anos. Tem gente que nem viveu 7. E eu estou reclamando de quê? Irmão, tem gente que come porque o outro põe na boca dele. Agradeça a Deus por você usar sua própria mão, pôr a sua comida na sua boca. Tem gente que vai para a casa de banho porque o outro leva. Tem gente que sai da cama porque o outro tira. Dê glória a Deus, aleluia, pela sua vida, pela sua saúde, pelos projetos, pelos sonhos que você realizou e por você ter chegado até aqui. Acredito que alguém pode ter formado filhos, filha, conseguiu aquilo que muitos nem conseguiram, que estão lutando até hoje. E tem outros que lutam e nem chega lá. Nem chega lá. Ainda tem muitas promessas e sonhos para realizar. Creia com fé, para que você veja eles acontecer. Olha os seus filhos, seus netos. Tem muito chão aí pela frente. Tem muita vida aí pela frente. Coloca nas mãos de Deus. Acredito que nós não esquecemos jamais de orar pelos nossos filhos. Para que Deus venha abençoar, proteger, livrar de todo mal, toda seta maligna, para que ele seja abençoado e bem-sucedido, mas sempre na presença de Deus. Porque primeiramente Deus, segundo família e terceiro igreja. Sem Deus nós não somos nada. Infelizmente, sem Deus nós não somos nada, não somos ninguém. Um passo que nós damos é pela permissão de Deus. Um dia de vida é pela permissão de Deus. Uma porta de emprego, porque nós estamos naquele emprego, você está no seu emprego, ou em qualquer um, Deus te manteve ali. Teve dificuldade com algumas pessoas? Teve. Já venceu isso? Sim. Todo trabalho é assim. Sempre tem alguém ali que te aborrece. Mas a Bíblia diz: orai pelos vossos inimigos. Mesmo que você não tenha, mas você não conhece. Senhor, abençoa aqueles que gostam de mim. E abençoa aqueles que não gostam de mim também. Orar pelo patrão, pelos seus amigos, pelos funcionários, pelo seu trabalho, pela sua saúde, é um dever nosso. É um dever nosso. Aleluia. Isso Deus se alegra em nos dar sabedoria e conhecimento para saber separar as coisas e conviver com todo tipo de pessoas. Você termina conhecendo alguém que fala de uma maneira e o outro fala de outro. Você se acostuma com aquele outro. Ah, mas o meu patrão é tão expressado. Você se acostuma com ele. Porque Deus te dá sabedoria para isso. Ter cautela. Saber lidar com as coisas. E ser amigo de todos. Aleluia. Então imaginando, né, eu ali, veja que tem uma passagem, antes de Jesus ir para a cruz, fala que até sangue sai dos seus poros. A preocupação porque ele sabia o dia. Ele sabia o momento. Então, é que em Mateus capítulo 12, versículo 40, ele vai dizer assim, que assim como o homem, né, assim como Judas ficou 3 dias e 3 noites no solo de uma baleia, assim também o Filho do Homem ficará. Ele sabia até o dia. Ele sabia até a hora. Por isso colocaram ali a igreja do lado dele. Eu falei a igreja quem? Que era Barrabás. Já pensou se Barrabás vai para a cruz? E Jesus não? O que seria de mim? O que seria de você? O que seria de nós? Então, Deus sabe o que faz. Colocou quem? Barrabás. Você não sabe quem é Barrabás. A Bíblia vai dizer que Barrabás era um ladrão, mas ele não era só isso. Barrabás era um rei. Rei dos judeus para quê? Em que sentido ele era? Para destruir os romanos. Para colocar os romanos fora de Israel. Por isso que os sacerdotes pagavam para eles. Dava armamento, dava alimento, mas quando ele não tinha para comprar, invadia as propriedades. Aí era considerado como ladrão. É o que está escrito na Bíblia. Barrabás era ladrão. A cruz foi feita para Barrabás e não para Jesus. Por isso que Jesus não conseguiu carregar a cruz. Jesus não levou a cruz. A cruz foi levada por Simão.
Um homem grande que vinha do trabalho, e Jesus estava lutando, tentando levar, e sendo chicoteado. Aí o soldado pegou Simão e fez com que Simão levasse a cruz até Gólgota, para que Jesus fosse crucificado ali. Mas aquela cruz não era para Jesus, aquela cruz era para Barrabás. Mas Deus sabe tanto o que faz, coloca um do lado do outro. Quem que Israel ia falar? Conhecia tanto Barrabás mais do que Jesus. É Barrabás que vai ser salvo, Jesus não. Então Deus é inteligente. Já pensou se fosse eu que estivesse ali do lado? É lógico, Jesus não ia para a cruz, quem era eu. Eu não era conhecido, eu não era famoso, eu não salvava os judeus, eu não lutava em favor deles. Barrabás representa a igreja. E Jesus morreu pela igreja. Glória a Deus. Então, imaginando eu aqui que Jesus ali chorou tanto, mas chorou tanto. Meu Deus, o povo não tem trabalho. Meu Deus, o povo não tem alimento. Meu Deus, o povo não tem saúde, porque o que tinha de gente doente, lepra não tinha cura. Lepra não tinha cura. E a medicina, então, era muito falha. A Bíblia cita que Jesus fez 33 milagres, 35 milagres. Tem uma outra passagem do livro, vai falar que tem 36. Mas na realidade foi 33, o que está na Bíblia. Mas Jesus tinha dia de curar mais de 100 pessoas. Mas para a Bíblia só foi 35 milagres. Glória a Deus. Agora, a situação hoje qual é? Muitas das vezes falta de adoração. Muitas das vezes falta de fé. Muitas das vezes falta de esperança. Nós lê tanta Bíblia, aleluia, e não crê muitas das vezes nas palavras que está escrita nela. Ou muitas das vezes lê e passa por cima e não entende. Glória a Deus. Aleluia, mas o que acontece? A situação hoje tem, qual é a diferença? Aqui é uma casa de adoração. E quando colocamos nosso joelho no chão para adorar em verdade, em espírito e em verdade. Porque não sabemos quantos dias adoraremos, quantos dias nós teremos, porque não pensamos no amanhã, mas sim no hoje. Glória a Deus. Nós estávamos lendo a quinta-feira aqui a respeito da lição, o povo não pensava no amanhã. Vendia tudo que tinha e dava para os pobres. Porque para eles, Jesus ia voltar semana que vem. Era a imaginação deles. Jesus vem, mas não precisa disso. Vamos dar tudo para os pobres. Nós não precisamos. Então, como aconteceu o dia de Pentecostes, em seguida, logo, também eles imaginavam que Jesus voltaria. Se eles soubessem que Jesus ia voltar para voltar, ele não tinha vendido suas fazendas. Isso é fé? Eles não sabiam. Na imaginação deles, Jesus voltava amanhã, semana que vem, vende tudo. Quando eles viram que a situação não era bem isso, aí agora vamos dar crescimento à igreja. Vamos vender e colocar aos pés dos apóstolos. Mas no começo não. Atos capítulo 2, versículo 4, eles vendiam tudo e davam para os pobres. Uma só união, uma só oração, um só pensamento, um só Deus. Era o que tinha na mente deles ali. Céu. Salvação. Porque Jesus tinha falado e muita gente viu, né? Irei e preparei lugar para vós. Para onde eu estiver, vós estareis também. Isso é uma palavra firme. Isso é uma promessa firme. E isso que ele falou, isso vai acontecer. Faça a vontade do Senhor, que um dia você estará à direita dele. Será que Deus vai preparar uma mansão para nós? Olha, pode ser o que for, pode ser apenas uma cadeira. Mas se eu estiver no céu, já é uma grande vitória. Porque no dia que se passa, a situação que nós temos diante de nós achamos que a salvação é muito difícil. E é assim. O céu é tomado à força. Nós temos que lutar e brigar contra o nosso próprio adversário, porque ele sabe o nosso caminho. Existem dois caminhos. Um que leva ao céu e outro que leva à condenação eterna. Então, para se manter nesse caminho aqui que leva ao céu, não é para qualquer um. Não é fácil. Não é fácil. Nunca foi e também nunca vai ser. Mas existe um Deus que te dá vitória. Existe um Deus que você ora por ele. Senhor, eu repreendo
todo o mal, toda seta maligna, em nome de Jesus. Mas me dá vitória. Me faz permanecer na tua presença. Me faz andar no teu caminho. Me faz procurar o caminho estreito. Porque tem caminho por aí que oferece mil e mil maravilhas, mas só leva para a condenação, não leva para a salvação. Glória a Deus. Aleluia. Então, quando Jesus volta da oração e desce, aqui vai dizer que o barco está a quilômetros, né? Está a não sei quantos estádios. A palavra estádio na Bíblia quer dizer que um estádio dava 185 metros de distância. Estava não sei quantos estádios. Então, se tivesse 10, estava 1.800. Se tivesse 20, estava 3.300 quilômetros. Estava um pouco bem afastado. E a tempestade para ajudar também. E Jesus resolve chegar até onde estavam os discípulos. E ali, quando Pedro e eles veem, eles se assustam. Meu Deus, é um fantasma. É um fantasma. Aí o próprio Jesus fala para você: ei, não temas. Sou eu. Glória a Deus. Aí Pedro ainda fala assim: Senhor, se és tu mesmo, faz eu ir onde tu está. Então Jesus falou: venha. E Deus tem feito isso para muita gente. Olha, Jesus tem chamado muita gente: venha. Você foi? Você está indo? Você teria coragem? Jesus, ele chama. Muitas das vezes, meu filho, vem até aqui. Me dá um abraço. Já sentiu algum abraço de Jesus? Já sentiu ele já pegar na tua mão? Aleluia. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, vai dizer assim, olha: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir, eu entrarei e cearei contigo. E estarei contigo. Já ouviu Jesus bater na tua porta? Já ouviu a voz dele? Como que ouve a voz de Jesus? Como que escuta a voz de Jesus? Como que sabe que Jesus está batendo? Como que sabe que Jesus está chamando? Já parou para pensar? Ah, pois ele chama. Ele chama, ele tem chamado, ele está chamando. Muitas das vezes nós escutamos, olha, tem uma passagem na Bíblia que vai dizer que a sunamita ouvia, mas não entendia. Olha que ele estava no sereno, hein? Estava caindo uma garoa e o pastor batia na porta. Mas ela estava com um sono, aleluia, um sono ralo, não fundo, mas ela ouvia, mas não entendia, mas não se levantava. E ela dizia também, na passagem vai dizer que ela não vai se levantar, porque está frio, não quer colocar o seu pé no chão. Tem muita mentalidade, às vezes muito sonho, tem muita gente que muitas vezes está dormindo. Mesmo que o sonho seja raso. Ah, mas será que ele está falando, hein? Parece que eu ouvi alguém chamar meu nome. Se você analisar aqui, quando Pedro ele vai olhando para Jesus, só para finalizar, irmão. Eu passei do tempo. Só para finalizar. Quando Jesus vai sobre as águas, quando ele vai sobre as águas, ele olhando para Jesus, ele está sobre elas. Mas quando ele olha o vento e olha para baixo, ele se assusta. Jesus fala: não temas. Nós não podemos temer, irmão. Eu sei que todo mundo tem medo, mas aprenda a não ter medo. Aprenda a confiar, aprenda a esperar, porque chegará. Tudo vai dar certo. Se você colocar obstáculo naquilo que você quer, você mesmo está botando a dificuldade. Quando vem o pensamento do obstáculo, repreenda. Eu repreendo em nome de Jesus, sai. É coisa do inimigo colocando na sua mente. Confie em Deus, espere nele. Olha a situação de Pedro, quando ele olha para cá, começa a afundar e gritar para Jesus: Senhor, estou morrendo. Aí Jesus chega e estende a mão para ele. Eu quero dizer para você uma coisa: Jesus não aponta dedo para ninguém para dizer: ei, você é fraco, ei, você é medroso, ei, está entendendo? Ele estende a mão: venha meu filho, venha minha filha, venha até mim. É isso que ele espera. Ouça a voz do Senhor, estenda a mão para ele. Aleluia, não tenha medo, não tema. No final ele vai falar bem assim: eita, homem de pouca fé. Há quantos dias nós estamos aqui ouvindo sobre fé? Desde o dia que eu cheguei dessa igreja, não falo outra coisa. Eu acredito que nós estamos precisando melhorar nossa fé. Eu acredito que nós estamos precisando colocar as coisas mais em prática, deixar a dúvida para um lado.
Eu acho que tem alguma coisa aqui que precisa acontecer e não está acontecendo por isso. Assim, na vida de alguém, não sei quem. Alguma coisa não está dando certo. E precisa aprender e vai dar certo em nome de Jesus. Você tem a solução. Deus é contigo. Senhor, me ensina a não temer. Temer somente a Deus, né? Mas não os obstáculos. Não você mesmo, eu mesmo, colocar dificuldade naquilo que está bem perto de você. As coisas tão fácil. Eu não sei porque nós dificulta. Glória a Deus. Amém, irmão? Glória a Deus. Quero encerrar aqui falando mesmo. Não duvide, não tenha dúvida. Estenda a mão para o Senhor. Não tenha medo. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele está aqui. Ele está andando contigo, está trabalhando com você. Senta na mesa ao teu lado, ceia contigo. Glória a Deus, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Faltam 5 minutos aí. Vamos colher dízimo e oferta agora, né? A palavra do Senhor em Provérbios 3, 9, 10 diz: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lugares. Mais uma vez é fé. Dizimar, ofertar, entregar as primícias é fé. Após o levantamento das ofertas, o quarteto irá subir. Eu peço ao Nuno que faça esta oração pelas ofertas e pelos dízimos à casa do Senhor. Amém. Senhor, graças te damos pela palavra que trouxeste ao nosso meio, Senhor amado. E por isso, antes de mais, pedimos que tu possas aumentar a nossa fé, Senhor amado. Que possas aumentar a nossa fé, porque és um Deus que não falha, és um Deus que não muda. E, Senhor glorioso, és um Deus de promessas, Senhor. Pai amado, que tu possas tocar no coração de cada um, Senhor amado, para que possamos dar segundo aquilo que tu puseres no nosso coração, Senhor. E que possamos ofertar, mas com a certeza de que tu honrarás essa mesma oferta, Deus. Vem ficar connosco e toma-nos nas tuas mãos, no bendito nome de Jesus. Amém.
Vamos agora passar para os recados, para depois termos a bênção apostólica. Terça-feira teremos culto de oração e intercessão, das 20 às 21h30. Venha e vamos juntos levantar um clamor genuíno pela igreja, por aqueles que sofrem, nesse amor fraterno, nesse amor de comunhão que o Senhor nos ensina. Quarta-feira às 20 horas teremos ensaio do grupo das senhoras. Estaremos aqui, é às 20 horas, irmãs, quem quiser participar para estar aqui às 20 horas. Quinta-feira teremos a lição 6 da revista que estamos a seguir, uma igreja não conivente com a mentira, das 20h30 às 22h. Venha ajudar-nos a comentar, a partilhar a palavra, que é isso que temos feito. Não temos ensinado nada, apenas temos comentado uns com os outros aquilo que a revista nos apresenta e aquilo que o Espírito Santo nos elucida. Sábado teremos o culto de Santa Ceia, das 20h30 às 22h. Venha relembrar o maior milagre das nossas vidas, como já hoje ouvimos, que é podermos desfrutar todos os dias da presença do Senhor, dessa mão dada com o Senhor. Domingo, dia 7, Misaque, eu creio que poderá ser no dia 7 novamente o culto. Ok, então depois no sábado eu direi alguma coisa sobre o culto em casa do Misaque. Eu agora pediria à irmã Lídia que nos viesse despedir com a bênção apostólica para terminarmos o culto e irmos para nossas casas em nome de Jesus. Ficar de pé. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua presença neste culto, neste lugar, meu Senhor. Muito obrigado. Tu sabes, Senhor, as nossas motivações, tu sabes os nossos desejos, os nossos sonhos. Toma conta de nós. Não nos deixes vacilar, não nos deixes desmerecer, Senhor, mas que possamos ir avante contigo. Guarda-nos fiéis a ti em cada dia da nossa vida, no bendito nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja com cada um de nós, desde agora e para sempre. Amém. O Senhor nos abençoe.